Ontem, quarta-feira, 24 de junho de 2026, por volta das 19 horas, horário de Brasília, aconteceu um terremoto na Venezuela, terremoto de magnitude 7,5. Sem nenhum aviso, os tremores começaram na Venezuela, causaram muitos estragos, deixaram muitas pessoas feridas e muitas pessoas morreram. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você aí em casa o que causou esse terremoto. Eu peço para que você em casa preste atenção, é de seu interesse, como é de interesse de seus familiares, de seus amigos, bem como de interesse de todas as pessoas de diferentes comunidades do Brasil e fora do Brasil também. Salve, sejam todos bem-vindos, meu nome é Rodolfo, sou estudante da cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Em outro vídeo eu revelei detalhes sobre as causas da enchente no Rio Grande do Sul, as causas do tornado, do furacão nos Estados Unidos, bem como todos os fenômenos naturais que acontecem por todas as partes do planeta Terra. O conteúdo de hoje é uma continuação daquele, trazendo informações e detalhes de forma ilustrada, que eu tenho certeza que todos vocês aí em casa vão entender e não vão ter mais dúvida do que está acontecendo. Eu vou começar contando para vocês uma história sobre o deserto do Saara. Eu estou com o Google Maps aberto para ilustrar para vocês. Meus queridos amigos, nessa região há muitos anos atrás, mas muito tempo, o clima dessa região era totalmente diferente, não era deserto e não se fazia tanto calor. Ao contrário, eram terras produtivas como as terras do nosso querido Brasil. Sim, essa região aqui de deserto era tão verde quanto o Brasil, como vocês podem ver no mapa. E aqui existia uma civilização totalmente diferente das civilizações que estão aqui hoje. Essa civilização que vivia aqui foram as civilizações que construíram as pirâmides no Egito. Mas o meu foco não é sobre as construções das pirâmides no Egito, mas sim o que a natureza fez nessa região. De terras férteis e produtivas, a natureza transformou no maior deserto do planeta Terra. E não foi por acaso, há uma razão de ser. Tudo que eu vou falar para vocês são informações que estão no livro Universo em Desencanto, a verdadeira origem da humanidade. Meus queridos amigos, a civilização que habitava onde é hoje o deserto do Saara antigamente fazia muita maldade. Eu vou ilustrar para vocês que maldade eram essas que eles faziam. A natureza observou por muito tempo a maldade que era feita aqui nessa região. Ela achou por bem destruir toda essa civilização para que essa maldade não se espalhasse pelo planeta, para que essa maldade não chegasse até outros povos. Talvez você até esteja se perguntando, mas como assim, Rodolfo? A natureza ficou observando a civilização fazer maldade e ela destruiu, mas como? Como que ela fez isso? E no livro, ele fala que a natureza é um ser vivo como a gente. A natureza também tem condições e poder de decisão. Ela tem condições e poder de agir. Ela pode fazer acontecer a natureza. O autor do livro diz isso, que a natureza pode fazer acontecer. Ela tem poder de decisão. Ela pode sim, se ela quiser fazer algo, ela pode. E ela decidiu fazer no deserto do Saara. O que a civilização que vivia ali fazia de tão cruel que a natureza resolveu acabar com tudo? Era uma sociedade parecida com o que conhecemos hoje. Havia líderes, havia distribuições de tarefas, hierarquia de cargos. O chefe daquela civilização era tão cruel, era tão ruim, que por diversão, apenas entretenimento, ele pegava duas pessoas, um exemplo, 2 homens ou 2 mulheres. E por bem ele achava de cortar a cabeça do homem e colocar no corpo do outro e vice-versa, por diversão. Fazia a mesma coisa com a mulher, pegava 2 mulheres, olhava para as duas e falava, não, a sua cabeça combina com o corpo dela
e a cabeça dela combina com o seu corpo. E aí o chefe ia, cortava a cabeça dessas pessoas e trocava de corpo. É claro que morriam todos eles. E mesmo com eles mortos, ele colocava a cabeça, trocava as cabeças, costurava e ficava rindo, ficava se divertindo da situação. E isso não é um caso isolado, isso não aconteceu 1, 2 ou 3 vezes. Ao longo do tempo, isso foi se tornando rotina. Faziam a mesma coisa com crianças. Pegavam uma criança e outra falava, não, a cabeça daquela criança combina com essa e a daquela com essa, vamos trocar. Decapitavam eles, trocavam a cabeça de corpo, obviamente que eles faleciam, não havia como resistir a isso. Feito, ficava rindo daquela situação, riam e se divertiam. E a natureza por muito tempo ficou observando essa situação. Quando eles menos esperavam, ela fez ali acontecer um terremoto. E eles não tiveram tempo nem para reagir. Não tiveram tempo de tentar fugir do lugar. E toda a cidade, toda aquela civilização que existia ali foi soterrada. A terra literalmente engoliu todos eles. E a partir daquele momento, a natureza deixou toda essa região inabitada. Ela optou por mudar o clima da região e transformou toda essa região em um deserto, o maior deserto do mundo. Essas informações que eu trago para vocês estão nas primeiras páginas do livro Universo em Desencanto. Quando vocês lerem, vocês vão ver detalhes aqui. Ele vai falar sobre o faraó. Só que essa civilização que eu acabei de comentar com vocês é uma civilização muito mais antiga do que dos faraós que as histórias, ciência, a Bíblia divulga. Por exemplo, se lembram daquela mulher famosa do Egito, a Cleópatra? Se compararmos a existência de Cleópatra com essa civilização que eu menciono para vocês, Cleópatra é de ontem. Ela nasceu e morreu ontem. Em tempo de comparação, essa civilização é muito mais antiga. Foram essas civilizações que fizeram as pirâmides. Se você quiser saber mais detalhes, vocês leiam o livro Universo em Desencanto, que ele revela. Depois que tudo ficou inabitado, soterrado, e se os cientistas forem lá no deserto fazer escavações, eles vão encontrar muita coisa enterrada, tem muita coisa enterrada lá. E o que vemos hoje das pirâmides, que todo mundo acha grande, que acha bonito, ainda é um pedacinho. Porque tem muito mais das pirâmides enterrado lá para baixo. Muito mais. É um pedacinho. O que vemos e que vislumbramos, né? E nos perguntamos como foram construídas. Já já eu vou contar sobre outra civilização que também foi destruída pela natureza. Mas o que eu quero que você em casa entenda. Que o ser humano, em toda a sua existência no planeta Terra, quando começa a praticar maldades, quando começa a praticar crueldades, quando começa a fazer ruindade com outras pessoas, a própria natureza tem a liberdade e ela intervém, ela interfere e ela mesmo destrói esses seres ruins. No caso, civilizações inteiras. Eu estou compartilhando com vocês o que está escrito no livro Universo em Desencanto, a verdadeira origem da humanidade. Vamos deixar o deserto do Saara de lado. Vamos vir aqui no Brasil e à nossa esquerda. Toda essa área que parece uma praia é o Chile. E à sua esquerda tem aqui, ó, bem afastado, uma ilha bem pequenininha. Vamos aproximar dessa ilha? Essa ilha se chama Ilha de Páscoa. Olha o tamanhozinho dessa ilha e olha como ela está isolada dos outros continentes. Aqui está o Brasil, aqui está o Chile, embaixo a Argentina. E olha onde a ilha está, no meio do oceano, olha só, e ela é bem pequenininha, mas aqui também existiu uma civilização, e é nessa ilha que se encontra estátuas gigantes. Essas estátuas são chamadas de Moai. Essas estátuas gigantes também desafiam a ciência, ela busca entender quem foi que construiu, como construiu. E vou afastar de novo. Olha só, a ilha está bem pequenininha aqui.
Olha a distância que ela se encontra do deserto do Saara. As mesmas condições que a civilização que morava no deserto do Saara teve de fazer as pirâmides, tá? As mesmas condições que foram feitas as pirâmides, também foram feitas as estátuas na ilha do Chile, essas estátuas gigantes. Foi a mesma condição usada para fazer as pirâmides, fizeram as estátuas gigantes. Isso você encontra no livro Universo em Desencanto. A civilização dessa ilha distante e bem pequenininha também fez muita maldade. Muita maldade, muita. E sabe como que a natureza resolveu destruir a civilização dessa ilha? Com doença, meus queridos amigos, com uma epidemia. A civilização que vivia nessa ilha, que fizeram essas estátuas gigantes chamadas de Moai, todos eles foram destruídos de uma vez só com doença, com uma epidemia. Epidemia criada pela própria natureza devido às maldades que eram feitas nesta ilha. Rodolfo, então você está querendo dizer que todas essas enchentes, esses furacões, esses terremotos, o frio congelante é castigo da natureza porque as pessoas são ruins? O ser humano hoje, meus queridos amigos, vive artificialmente, não vive naturalmente. O progresso artificial da humanidade é autodestrutivo. Polui o ar, polui o meio ambiente, polui a água. É um progresso que traz mais malefícios do que benefícios. E o livro Universo em Desencanto revela que estamos vivendo um novo momento. A natureza mudou de fase. Mudou de fase em 1935. E o ser humano, por viver artificialmente, não percebeu essas mudanças. Suponha que você está num barco tentando seguir uma direção, mas o vento mudou. O vento mudou a sua direção. Então você tenta ir para cá, mas o vento sopra para cá. Você vai conseguir alcançar seu objetivo? Não vai. O autor do livro Universo em Desencanto diz que se a humanidade quiser resolver todos os seus problemas, é necessário que o ser humano entenda essas mudanças naturais e passe a se conhecer. E este belo livro azul que eu estou mostrando para vocês tem essas informações, tem essas respostas. Quando você em casa lê o livro Universo em Desencanto, você vai entender sobre essas mudanças naturais. Você em casa vai ficar de acordo com as leis naturais, você passará a viver em harmonia com a natureza. Aí você em casa não vai estar contra o vento, você em casa vai estar a favor do vento. E estando a favor do vento e vivendo em harmonia com a natureza, tudo para você passa a dar certo, porque você passa a ter a proteção da própria natureza. E nesse momento estamos em 2026, você em casa já presenciou inúmeros desastres naturais em diferentes pontos do planeta Terra. Frio de matar, enchente de matar, furacão, tufão, tornado, ciclone, uma série de desastres que deixam o ser humano sem ação, sem reação, com medo, triste, sem ter com quem contar e onde se agarrar. E eu vou repetir o que eu disse no vídeo sobre o alagamento lá no Rio Grande do Sul. Enquanto o ser humano continuar vivendo artificialmente e não procurar compreender essas mudanças naturais da natureza, esses fenômenos não vão diminuir, eles vão aumentar. Essa situação não é temporária, não é passageira, elas vão continuar acontecendo até o dia que o ser humano perceba que ele não é o dono do mundo, que ele não pode fazer o que bem entende com o planeta e muito menos com as pessoas. Quando nascemos e abrimos os olhos, já estava tudo aqui: a água, a terra, os animais, os vegetais, o céu, o sol, a lua,
as estrelas, encontramos aqui tudo pronto. Nenhum ser humano dá conta de fazer uma estrela, nenhum ser humano dá conta de fazer um sol, nenhum ser humano dá conta de fazer a lua. Já encontramos tudo pronto aqui e começamos a usufruir do que encontramos. Então, meus queridos amigos, eu quis contar essa história para vocês, para dizer que o dia que vocês se interessarem e quiserem ler o livro Universo em Desencanto, você em casa vai viver a favor da natureza, você em casa vai ter com quem contar e onde se agarrar. As coisas para você em casa vão ser muito diferentes do que elas são hoje. A solução de todos os problemas da sua vida está aqui, ó, neste conhecimento. Eu agradeço muito a atenção, o carinho de todos vocês. Eu vejo nos próximos vídeos. Salve!